como a gente havia combinado, a gente ia finalizar hoje o texto do Império do Direito. Eu anotei algumas coisas e eu acho que eu vou fazendo assim na ordem do texto mesmo, porque como a gente está nesse ciclo horrível ainda, eu e o João estamos bem sem tempo. A gente acaba se falando muito corrido e não dá para organizar uma apresentação em conjunto. Então eu vou pedir que qualquer de vocês, além do João, se tiver alguma questão que gostaria de parar e conversar, a gente pode fazer. Ou a gente pode também ir tocando e chegar ao final e pontuar as coisas que a gente viu neste texto. O que é legal dele é que ele é realmente um resumo do que o Dworkin levantou nos outros capítulos, no sentido de apontar para a gente o que é que o juiz Hércules estava fazendo, né? E qual é a ideia, assim, em síntese, do direito como integridade. Então, lá no começo, o Dworkin coloca, ele tem o nome do capítulo é o direito além do direito, talvez seja Law Beyond Law, né? E o subtítulozinho, é o direito que works itself pure, não sei como é que tá traduzido, né? Mas que ele mesmo se purifica. Então, basicamente, nesses primeiros dois parágrafos do Dworkin vai falar de uma figura de advogados, não, na verdade, juristas sentimentais, né, que olham para o direito e pensam que o direito consegue trabalhar para se purificar. Purificar em que sentido? Se tornar melhor. Se tornar melhor e avançar no que a gente consegue entender, pelo menos aqui para mim, que é um direito mais justo, um direito mais moralmente condizente com a sociedade que ele tem, enfim. É aquela noção de avanço mesmo, né? Tipo, mas enfim, a gente pode conversar sobre essa questão também. E o Dworkin fala no segundo parágrafo que poderia ser que a gente coloca que, e ele coloca, que na verdade não é bem assim, que na verdade o direito, a gente não consegue pensar num direito melhor do que a gente tem, ou reconhecer um direito melhor do que a gente tem, porque o Hércules, quando ele vai olhar para as coisas, ele já olha sob a melhor luz do direito, etc. Então aquilo é o melhor direito que a gente poderia ter naquele momento. Mas ele diz que isso é uma visão muito crua, assim, é muito rude até com a perspectiva que esses juristas sentimentais mantêm. E ele diz que a gente pode colocar essa visão também no direito como integridade. O direito de integridade também conseguiria explicar essa visão, que é o que ele faz, que essa distinção entre o direito como ele é e o direito mais puro, né? É uma distinção que cabe no direito como integridade. E daí é isso que ele vai explicar nesse capítulo. Por isso que o nome do capítulo também é o direito além do direito. Ele fala uma coisa muito interessante aqui, que é um ponto que talvez a gente vai voltar, porque é um dos que a gente mais falou durante toda a leitura, por mais que a gente talvez não explicitou isso, que é aquela parte do final. Eu não sei como é que está organizado em português, eu acabei não olhando, mas eu sei que na versão original, o terceiro parágrafo, declara o terceiro parágrafo da tradução também, que fala, né, isso é uma visão bastante crua ou rude, não sei como traduzir isso, mas ele fala que depois, a seguinte frase, né, que o nosso conceito de direito liga o direito à justificação a uma presente justificação do uso da força, e então liga o direito à adjudicação, né, sei lá, não sei se é exatamente interpretação nesse sentido. E o que ele fala, que é uma coisa que eu não sei se ele chegou a dizer com essas palavras antes, mas estava muito óbvio para a gente desde o começo, ele fala que o direito é uma questão dos direitos tenable in court. Eu até queria ter pegado uma tradução dessa parte, ou seja, um tem de cabeça aí, como a gente pode... Tô buscando ela agora mesmo. O finalzinho desse parágrafo ou o início? Qual parte? Em inglês. Não, na 401, tenable é convincente ou defensável. Então, o direito como uma questão de direitos defensáveis ou convencíveis, não sei, sustentáveis, né, num tribunal.
E eu acho que isso é um dos principais pontos deste livro, que eu não sei se vocês vão concordar com o Dworkin, porque se vocês parar para pensar, o que ele fez realmente durante todo o livro foi discutir interpretação judicial. É diferente do que muitos teóricos do direito vão fazer quando vão explicar o que é direito, e para o Dworkin o direito é uma questão do que se leva para discutir nas cortes, né? Pelo menos em um certo sentido forte, isso parece ser verdade. Não sei, está escrito aqui. É uma questão de direitos tenable, né? Sei lá. Eu não sei como está escrito na tradução, se o João achar aí. Enfim, eu acho que isso é interessante, porque depois a gente pode falar sobre. Coloquei aí embaixo. Ignora essa última frase. Essa eu colei É aí. defensáveis mesmo, né? Ele colocou. Defensáveis. Muito bom. Mas a gente pode discutir isso depois, né? Será que a gente tem uma prática jurídica muito maior, que vai para muito além do direito das cortes, inclusive tudo que chega nos tribunais em tese é muito menor do que o que efetivamente acontece no resto da nossa prática jurídica, né? A nossa prática jurídica não acontece só nos tribunais. Quer falar, Jair? Não, pode falar, depois a gente continua. Só, sei lá, fazendo um contraditório. Nesse capítulo, nas últimas 13 páginas, ele expande um pouco isso, né, pelo menos. Porque aí ele tá falando de um direito além de um direito da... Como que ele fala? Da integridade... acho que integridade jurisdicional, né, que ele falava. Enfim, a gente vai entrar nessa ideia, mas a ideia de integridade pura que ele vai mencionar deixa de ser uma ideia de integridade direcionada exclusivamente ao juiz na determinação dos fundamentos do direito, né? Uhum. Mas, enfim, nas últimas 13 páginas. Antes disso, eu concordaria contigo. Sim, não é nem que ele esteja errado, porque eu acho que o que a gente, como teóricos do direito, às vezes está mais interessado, talvez, alguns de nós, quando a gente pensa no que é direito, é de fato nas nossas instituições, como tribunais, etc, etc. Então, de fato, ele não quer dizer que ele está errado. Mas aqui a gente conversa sobre isso lá no final, para a gente ver se dá para problematizar ou não. Talvez o fato de que ele tratou isso só em 10 páginas sobre a integridade, além da judicação, seja um motivo para crítica, mas a gente não precisa fazer ela em termos tão básicos. Inclusive, eu gostaria de retomar ela na semana que vem, mas a gente chega lá. O que ele menciona nessa parte é que o fato disso ser assim, né, de que o direito ser uma questão do que é defensável no tribunal, faz com que o conteúdo do direito seja sensível a distintos, meu Deus, constraints, limitações institucionais, que são especiais aos juízes, né, que não se aplicam aos legisladores, que não se aplicam a gente e não se aplicam, enfim, talvez não se aplicam também a advogados, né? Não sei, depende. A gente poderia discutir isso também. Mas ele fala que quando os juízes interpretam a prática jurídica como um todo, eles encontram diferentes razões para navegar, né, naquela ideia de declarar o que é direito de acordo com um certo procedimento específico. Por exemplo, a gente não ignora o que a Constituição diz, a gente não ignora o que a legislação diz, a gente não ignora o que o precedente diz. Enfim, essa é a ideia que ele vai mencionar. Por quê? Porque, pelo menos ele disse que para ele essas coisas são assim, e o Eccles ele não ignora essas coisas, porque qualquer interpretação da nossa prática precisa reconhecer essas limitações institucionais, desculpa. Então, isso é interessante, que ele vai mencionar o precedente e o que a gente talvez poderia adicionar aqui no Brasil, eu não sei quantos de vocês estão ligados com a prática jurídica, mas o que acontece em muito, e eu acho que é um bom exemplo disso que o Dorothy está falando, mas acontece muito nas decisões, eu acho que até nos tribunais regionais, federais, né? Eu já vi muito, por exemplo, no TST também já vi isso, que o juiz ele faz toda uma fundamentação no sentido X, a parte pediu tal coisa. Daí o juiz ele até mencionar a partir de tal e tal coisa, esse tipo de pedido não poderia ser deferido, blá 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 blá. Ele faz uma mudança de vezes de páginas,
e depois, em 2 parágrafos, no máximo, por questões de política judiciária, a gente vai seguir a súmula tal do TST. Isso é interessante, porque eu acho que é um bom exemplo do que o Dworkin está falando. A gente não está falando necessariamente num precedente no sentido que o nosso próprio ordenamento diz que é precedente, que é mais uma questão de política judiciária, mas talvez seja uma limitação do juiz e que ele está consciente de que ela existe. Ele não vai ignorar. E aí os motivos que ele não vai ignorar, o Dworkin menciona até. Eu acho bacana essa parte. Mas ele menciona que, primeiro que isso, ignorar certas distinções que aconteceram antes, ou, por exemplo, não mudar um entendimento sozinho, né, de uma decisão monocrática, tem tudo a ver com o que a gente espera de melhor da nossa prática, que a gente não vai tratar as pessoas de modo desigual, porque a gente surpreenderia alguém que vem a juízo porque ela sabe que os juízes estão entendendo que uma dada interpretação se responde da melhor maneira, né, com uma resposta X sobre se aquela pessoa tem aquele direito. Se a gente mudasse isso de uma hora para outra, a gente estaria, né, causando um erro com as pessoas, uma questão de, talvez, de fairness, que o Duro menciona aqui, que é de imparcialidade. Acho que a gente pode descrever assim. Mas, enfim, ele também menciona um outro exemplo, que são aquelas distinções que a própria comunidade tem, né? Por exemplo, o tratamento que a gente dá a algumas pessoas e outras, e lógico que a gente não precisa falar de coisas moralmente repugnantes, a gente pode falar da distinção de tratamento, como o Dworkin fala, entre crianças e adultos. É uma distinção que praticamente qualquer comunidade sustenta, e a gente não vai ignorar também quando entendendo por algum tipo de decisão ou outra. Pelo menos os juízes não deveriam. E, então, são uma série de limitações. Eu não sei se eu pulei alguma dessa parte, mas a gente vai indo. Que tem aquela ideia de prioridade local também, que o Dworkin já falou antes. Então, é interessante a gente lembrar. E aquelas questões das áreas do direito, né? Então, que algumas coisas são aceitas no direito tributário aqui, que não são aceitas no direito civil aqui. Um bom exemplo aqui no Brasil é aquele tal do Nemo Tenetur Sede Tegere, né? O que é essa porcaria? É aquele exemplo de que ninguém pode produzir provas contra si mesmo, por exemplo. No direito administrativo, isso não funciona. E a gente tem um tribunal que reconhece, tipo, a nossa prática jurídica há muito tempo. A gente pode discordar que isso seja ok, né? Mas o fato é que os nossos tribunais, e a maioria, eu acho que até da nossa doutrina, vai reconhecer que há uma diferença entre a aplicação desse princípio no direito penal, que sim se aplica, e não é inconstitucional que ele não se aplique no direito administrativo. Isso é uma discussão, tipo, tá, a gente pode, a gente normalmente discorda porque é uma coisa que se aplica lá a negativa de bafômetro, por exemplo. Tô pegando exemplos mais próximos da gente para vocês entenderem. Eu acho que talvez, pelo menos, me ajude a entender. Então, essas questões de reconhecer o que em cada área do direito acaba se aplicando, que é diferente de algumas outras áreas, a própria questão da inversão do ônus da prova nas demandas do consumidor ou do trabalho, que tem uma razão de ser, então os juízes entendem, ó, não é automático, não é em qualquer caso, não vai ser num caso entre pessoas físicas que estão no mesmo grau de possibilidade de arcarem com as provas constitutivas do próprio direito, né? Então, ele tem razões de política legislativa para atender aquele princípio quando ele está no direito do trabalho, que ele sabe que é uma relação que não é entre iguais, e quando ele está numa relação de consumo, que também não é uma relação entre iguais, por uma diferença de uma relação entre pessoas físicas. Então, eu acho, para mim, é isso que o Durkheim quer dizer quando ele menciona sobre essas distinções entre áreas do direito que a nossa prática jurídica vai reconhecer e que nenhum juiz Hércules ignoraria. Não sei se eu falei coisas muito nada a ver, mas eu acho que explica um pouco nos nossos exemplos. Se eu fosse o Durkheim, eu explicaria com esses exemplos nossos. Eu não sei se passei muito, então vocês me parem, caso eu tenha esquecido algumas coisas importantes. Então, senão a gente vai. Eu já estou na página 403, que fala sobre integridade e equidade. Então, se eu tiver perdido algo. Só duas coisas bem pequenas. Eu não tenho certeza se a gente fala isso depois ou se, enfim, se a gente para mais 5 minutos agora. Mas eu acho o que é interessante dessa sessão também
E aí tu me diz se você acha legal a gente comentar ou não. É que o Dworkin ainda vai mencionar sobre por que vamos dizer, a razão da gente ter essas limitações institucionais, elas não serem só uma questão de hierarquia e de política judiciária, embora em grande parte elas sejam, mas em certa medida requisitos da própria ideia de integridade, enfim, tem relação com os princípios de imparcialidade, de devido processo, e como elas justificam um tipo de arranjo institucional em que, por exemplo, em que quem vai determinar grande parte do direito vai ser o legislativo e não o judiciário. Aquela ideia de, enfim, de supremacia legislativa que ele vai mencionar. E outro, tá muito alto o barulho, tem um cortador de grama passando. Não dá nem pra ouvir. Ah, tá. Ótimo, então. E o outro ponto que eu acho interessante que ele menciona é que a gente, vamos dizer, tem diferentes limitações institucionais, elas podem ser fundamentadas, ou melhor, elas são fundamentadas por diferentes princípios. A gente tem limitações institucionais que são uma consequência, vamos dizer, para não dizer uma consequência única, mas uma consequência em grande medida do princípio da equidade, o outro do princípio do devido processo, e, certa medida, algumas limitações institucionais, enfim, vão ser uma consequência de um balanço entre os dois, mas a gente pode atribuir, se não me engano, ele dá um exemplo, o princípio se não me engano, da supremacia legislativa pode ser atribuída em grande medida a, vamos dizer, os requisitos da imparcialidade, da ideia de fairness ou equidade, na nossa comunidade política como um todo, ao passo que, por exemplo, vamos dizer, as constrições de hierarquia de um juízo de primeiro grau em relação ao juízo de segundo grau são, em grande medida, uma consequência da melhor interpretação dos princípios de devido processo substantivo que a gente tem. Né? Desculpa, é devido processo adjetivo, que fundamentam a nossa comunidade política. Né? Eu não sei se isso não é. Isso é nessa parte mesmo, não é? É nessa parte ainda. É na. Peraí. 402. Não é 402? É 402? Uhum. Ou eu tô pulando coisa? Pode muito bem ser. Eu achei que era depois. Eu acho que não. Não, é aqui mesmo ainda. Eu achei que era na 404. Por isso que eu não tinha chegado. 404. Olha, Não. enfim. Aqui ele vai falar das construções da integridade na atribuição de uma teoria da igualdade a uma prática política, eu acho. E na 404, pra mim, ele fala sobre. É porque tá bem onde tá as minhas anotações, mas enfim, a gente chega lá e daí a gente desvenda o que eu tô. O que eu perdi. Depois eu volto também pra ver o que. Enfim. Se a gente continuar, a gente ainda vai chegar no ponto do João, pelo menos. Eu não sei por que minha anotação tem outra página, mas a gente vai. A Bárbara do passado vai ter que me explicar. Pode muito bem ser que eu tenha me adiantado aqui também. Mas enfim, Mas a tu tá gente com o vai livro ver. aí na frente? É porque, tipo assim, eu tô com o livro aqui na frente, eu anotei no livro. Tá com o livro aí? Será que a gente tá com edições diferentes? E a gente só descobriu agora. O meu é esse aqui. Pode ser. A tua edição é a nova, então eu não saberia dizer. Pode ser. Mas enfim, vamos lá. A gente não vai pular essa parte, mas a gente, se eu pular também, me pare, né? A gente pode falar sobre isso. Quando a gente fala em integridade em equidade ali, o Dworkin menciona sobre o que o juiz Hércules faz quando ele vai decidir aquele caso dos acidentes que a gente falou não faz muito tempo, então acredito que todos aqui lembram. Ele menciona sobre ele vai aceitar ou rejeitar certas concepções de equidade ou de igualdade, eu acho que nesse caso é o que fala igualdade, teorias da igualdade, mas não, ele não quer dizer que ele vai entender que porque ele acredita que aquela decisão, aquela teoria melhor explica a melhor decisão que ele poderia tomar, que ele vai obrigar que os estados ou vai defender uma posição segundo a qual os estados
entendem que aquela é a interpretação da 14ª emenda, por exemplo. Ele só vai dizer, pelo menos o que eu entendi aqui, é que ele mesmo consegue fazer esses testes que ele fez anteriormente nos capítulos, né, o próprio Hércules faz, que ele não encontrou outro conceito, outra teoria da igualdade que consegue se adequar melhor ao direito do que aquela que ele estava pensando. Mas não quer dizer que ele vai estar impondo que todas as decisões, tipo, todas as questões de política do Estado são originadas ou decorrem daquela visão que ele tem sobre as teorias, sobre uma determinada teoria da integridade. Né? Ele não vai achar que, sei lá, os Estados Unidos da América ou um estado específico, né, o estado de Nova York entende que aquela teoria da integridade justifica e se adequa melhor a todas as práticas. Então, é aquilo que vai ser obrigatório todo mundo decidir com base naquela teoria da integridade, naquilo que pensa que é melhor, porque não é isso que quer dizer. É só que realmente ele acredita que se justifica com luz ao que existe nas práticas, né? Não é tirando só da cabeça dele, ele pode ter uma preferência filosófica por aquela teoria, mas ele vai ver se ela se adequa e se justifica na prática que ele está, então, observando. Ele vai sempre notar que comparando com o que aquela teoria poderia fazer, efetivamente, se fosse uma teoria realmente adotada, ela vai ser, na prática, mais imperfeita, talvez ela vai se adequar até de modo um pouquinho imperfeito, mas melhor do que as outras, né? E porque a gente está falando realmente de prática jurídica e não dele só pensar no mundo ideal que ele gostaria, né, que o direito fosse, é realmente aplicar o direito real, né, o direito real, mesmo que com base numa teoria da integridade que não seja real, mas que vai fazer aquilo, não talvez que ela se propõe, mas vai fazer naquilo que ela se aplica, a melhor resposta aos direitos que ele vai julgar. Expliquei do jeito horrível, né, mas acho que vocês entenderam. Então, ele até menciona assim, ele não vai poder apelar à Constituição ou ordenar que o Congresso ou as legislaturas estaduais adotem uma determinada teoria, enfim, ele fala adotar uma questão de programas redistributivos e econômicos que a igualdade de recursos, por exemplo, né, que é um tipo, né, de teoria, assim, digamos, ou de interpretação. Ele fala que isso é equivocado, ele vai simplesmente entender que ele não é livre para ler as coisas como ele quer, mas ele vai olhar para a prática, pensar no que melhor justificaria aquela prática, melhor se adequa àquela prática, para então decidir sem ignorar o Congresso e entender que não é ele que tem o trabalho de impor ao Congresso que decida ou que molde suas próprias políticas com base em uma teoria da integridade uma teoria da igualdade que ele pense melhor. Ele fala lá embaixo, mesmo na última frase desse tópico, que o próprio Hércules violaria a integridade ele mesmo se ele ignorasse as decisões que o Congresso e a legislatura, enfim, estadual, efetivamente fez. Aí, a gente vai para o tópico de integridade inclusiva e pura. Não sei como está escrito. É aqui para mim que tem essa parte sobre as virtudes componentes do direito com integridade. Tá? Então, por isso que eu não falei disso. Eu ia falar, não esqueci, porque elas são bem importantes. Mas ele fala que o direito com integridade permite certos possíveis conflitos, que talvez conflitos entre aspas, quando a gente vai olhar para uma interpretação mais geral sobretudo, né, no direito. Então, ele explica por quê. Daí tem um parágrafo, uma frase interessante sobre isso, ele fala que a gente aceita a integridade como um ideal político distinto, e a gente aceita o princípio da justificação da integridade como soberano sobre o direito, né? Acho que law aqui tanto o direito. Porque nós desejamos tratar a gente mesmo como uma associação de princípio, que é aquela ideia que a gente já falou antes, uma comunidade governada por uma visão coerente e única de justiça
e imparcialidade, e o processo adjetivo de uma maneira correta, né? Uma maneira correta de um balanço, digamos assim, entre os três, que obedeça aos três. Eu odeio falar no balanço, não sei o quê, porque daí fica toda aquela ideia de otimização, não sei o quê, mas não é isso, tá? Por favor, não confundam com essa coisa que a gente tem na faculdade, de que não, a gente vai colocar um princípio do lado do outro, a gente vai otimizar, então ignorem essas coisas, essas terminologias, que eu acho que não é uma coisa que o próprio Dworkin usa. Não sei se justifica dentro da teoria dele. Eu sei que às vezes não é relevante fazer essa ressalva, mas é só para a gente não confundir aqui, porque o Dworkin é uma pessoa que distingue, por exemplo, entre políticas, princípios e direitos que a gente tem que entrar necessariamente na discussão sobre princípios, porque eu nem sei o quanto o próprio Dworkin entrou nessa discussão, né? Mas enfim, vamos seguindo. Então a gente já notou que essas virtudes, componentes, é o que ele chama, que é a imparcialidade, a justiça e o processo, às vezes conflitam. Que é interessante que agora ele descreve mais ou menos, né, o que significa ali a questão de justiça, lá no próximo parágrafo. A justiça é uma questão do resultado, né, do resultado correto do nosso sistema político. É a questão da distribuição de bens, oportunidades e outros recursos. A imparcialidade já é uma questão da estrutura, né, da estrutura correta para aquele sistema. A estrutura que, então, distribui influência sobre decisões políticas do jeito correto. Eu vou confessar para vocês que eu estou lendo porque eu não consigo. Tipo, chegou aqui no final e eu notei que eu não consigo distinguir entre fairness e procedural due process. Não consigo. Mas, enfim, eu acho que na prática fica mais fácil. Então, ele fala ainda nessa. Peraí. Ele fala do processo adjetivo como uma questão de procedimentos a serem para enforçar as regras e regular o sistema que o produziu. Dá para entender na questão, porque a gente, quando estuda o processo, sabe que o procedimento serve justamente para isso, né? Mas eu não sei, às vezes fica meio confuso para mim essa distinção. Depois ele ainda menciona uma outra limitação, que é a supremacia legislativa, né? Então, que realmente obriga o Hércules a dar aquela atenção à legislação e não simplesmente troque pela visão do que ele acha que é certo. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa nessa parte, só para não. Aí ele fala, então, que a gente consolida essa explicação desenhando uma nova distinção entre dois níveis ou tipos de integridade. E é o tipo aquele da integridade inclusiva, eu não sei se é assim que está traduzindo, e a integridade pura. Né? Então, a integridade pura é mais ou menos aquela palha que o Jorge falou, mas que a gente vai falar um pouco mais para frente. E a inclusiva é basicamente essa ideia de fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem. Assim, resumindo assim, em termos muito básicos. É realmente o juiz olhando para a prática e fazendo o melhor daquilo que, né, o melhor que ele consegue com aquilo, sem que ele corrompa aquilo com que ele entende que deveria ter sido feito, e, enfim. Eu não sei se eu tenho que mencionar mais alguma coisa, porque no caso, como ele distingue os dois níveis, porque a integridade que seria essa integridade inclusiva, que é a integridade do mundo possível, do mundo concreto, e a pura, que ele menciona mais lá para baixo, que é a que abstrai de todas essas questões de equidade e de imparcialidade do processo, porque ela vai focar em questões mais abstratas. Ela vai focar em mudança de instituições, que é uma coisa que o judiciário não tem poder para fazer, não tem autoridade nem legitimidade para fazer. E mais, assim, uma coisa um pouco mais anterior a ela, que é a mudança, talvez, de pensamento da própria comunidade personificada. Aí eu não sei se a gente. Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa. Eu Mas, acho que é um enfim, ponto que seria bem importante também a gente ressaltar antes de só ir para outra sessão é que a
vamos dizer, o valor que vai guiar principalmente a integridade pura é a justiça, né? Uhum. Que ela tem uma certa prioridade dentro, vamos dizer, desse balanço de razões no raciocínio do direito como integridade, porque ela é uma virtude que ela é mais fundamental, mas ela não é só mais fundamental, mas ela tem prioridade nesse sentido bem literal da palavra. Ela vem antes e ela molda várias das questões institucionais que a gente deveria fazer sobre, como por exemplo, ótimo, sobre, por exemplo, como que as leis devem ser adotadas, qual procedimento deve ser adotado para isso, quais poderes deve ter um juiz, se deve ter um juiz, etc, etc. E, obviamente, é um tipo de questão que um juiz não pode se fazer durante o tipo de raciocínio que ele faz para determinar os fundamentos do direito e, portanto, em última análise, como que ele vai aplicar o direito, ou como que ele vai resolver um caso, né, na frente dele, dito de outra forma. Eu não sei se a questão da justiça é mais enfatizada também lá, porque eu esqueci mesmo de enfatizar. Mas enfim, seguindo Você ainda bem viaja em que. mim de novo, mas eu acho que é assim, quer ver? Não, eu acho que ela já é enfatizada aqui. Tô pensando. Mas enfim. Ah, não, tá aqui, ó. Página 406 ele fala, né? We bow to justice. Bow. Bow. Nós Isso. nos. Não sei como é que eu traduzo essa palavra. Eu tenho. Ah, não, desculpa. Pode falar o que tem que falar. Não, eu tinha aqui de nota que eu achei importante ressaltar que aqui eu tô lendo e traduzindo. Que uma das razões que a gente tem para tratar a justiça diferentemente, mais importantemente do que a imparcialidade e o devido processo adjetivo nessa moldura do direito como integridade é porque ela tem um papel mais fundamental, e fundamental estou usando aqui, de novo, no sentido bem específico de realmente fundamentar, não no sentido de, sei lá, mais importante. E um papel mais definidor, vamos dizer assim, para falta de uma palavra melhor, que com certeza existe. O Dworkin, ele também ressalta bastante que enfim, que a imparcialidade e o devido processo adjetivo, enfim, a gente não está falando de devido processo legal no sentido que a gente usa enfim, na prática jurídica, embora tenha uma relação clara com isso. Esses dois princípios, eles normalmente vão atribuir responsabilidades específicas para um dado número de instituições e oficiais, né? Enquanto que a justiça, enfim, como a gente já tinha conversado, a justiça, por outro lado, ela vai ser muito mais uma questão do que a comunidade personificada como um todo, se abstraindo dessas responsabilidades institucionais, deve alcançar, o que essa comunidade como um todo deve alcançar e o que ela deve a cada um dos seus membros, né, que compõem essa comunidade. E é por isso que ela tem um papel mais fundamental e prioritário, né? Depois até fala, né, que a nossa ambição de tratar nós mesmos como uma comunidade a princípio, por si mesmo recomenda um papel especial para a justiça. E é justamente por isso. E dele fala, né, que os cidadãos de uma dessa determinada comunidade desejam ser governados de forma justa e imparcial e de acordo com o devido processo, né? Então, são três componentes que têm diferentes significados, mesmo como ideais, assim, né, menciona. Mas isso é bacana. Essa questão ali é bacana porque eu acho que, por mais que isso tenha ficado mais ou menos claro lá na leitura do livro em geral, eu acho que é só aqui que fica mais latente essa. Como é que a gente chama isso? Essa participação, talvez, da comunidade em si. Porque antes a gente fala de interpretação protestante, tá, mas a gente sempre falando dos juízes, né? E agora a gente está efetivamente falando da comunidade. Mas aí ele tem um parágrafo que ele fala, né, que a gente pode, então, dissolver a figura desses juízes sentimentais, que é o direito, o itim, não lembro como é que
o direito e além do direito, né? Então, o direito que a gente tem, que é o direito concreto, que é fixado pela integridade inclusiva. Eu não entendi por que ele usa essa terminologia. Eu não entendi o que significa, mas enfim, fica dentro e além do direito. Isso. Mas eu não sei por que ele usa inclusive. Mas eu acho que é justamente por isso. Não sei. Por ser de dentro, não sei. Eu achei um termo meio ruim para definir isso. Eu não saberia apontar o melhor nesse momento, então não é uma crítica muito boa também. Ele tava no final do livro, já, ele tava cansado. Porque o que está em jogo aqui muito mais é, de novo, um balanço, não no sentido problemático que normalmente associam do working, que eu não acho tão problemático, mas enfim, esse é assunto para depois. Mas esse sentido de um raciocínio, sei lá, de um equilíbrio reflexivo dessas três virtudes de justiça, devido processo adjetivo e imparcialidade. Né? Vamos dizer, é um raciocínio do direito como integridade vinculado principalmente ao direito à prática jurídica que a gente tem hoje em dia, com as instituições que a gente tem hoje em dia, e, portanto, a gente tem que levar em conta essas construções institucionais que, por exemplo, um juiz vai ter. Né? E por isso que ela é inclusiva, ela inclui, enfim, essas outras virtudes. Né? Pode ser, não sei. Mas Não sei. é uma Ele mesmo terminologia meio ruim, eu acho. Não esclareceu muito, né? Talvez ele achou que a gente era inteligente e ia pegar, mas enfim. Aí ele fala que essa é, então, a integridade inclusiva, que é o direito que a gente tem. E que o juiz, então, é obrigado a enforçar, etc. E assim, né? E a declarar, e etc. Só que ele diz que o direito que a gente tem contém outro direito, é o que ele fala, que marca essa ambição do direito por ele mesmo, que é um direito mais puro definido pela integridade pura. Então, que consiste em princípios de justiça, daí aí que está o foco da justiça também, que oferecem a melhor justificação do direito a partir de uma perspectiva do direito presente, mas a partir de nenhum tipo de instituição ou uma interpretação da prática, porque ela abstrai dessas limitações que o juiz está sujeito a uma interpretação do direito como integridade sem aquelas limitações que, por vezes, acabam limitando até a própria ideia talvez, de integridade, mas enfim. Quer falar, João, aquilo que tu escreveu? Eu não consegui ler tudo ali. Não, é só uma ressalva aqui. Eu não sei até que ponto nem se é tão importante para quem prestou atenção no livro até agora, mas quando a gente está falando de um direito que a gente tem, a gente não está fazendo qualquer tipo de referência a sei lá, alguma ideia de direito pré-interpretativa, né? Alguma ideia de direito como mero fato, que é normalmente o tipo de ideia que é referida quando a gente fala o direito que a gente tem e o direito interpretado, o direito segundo o direito como integridade, né? Aqui a gente está falando de uma ideia, de uma concepção interpretativa do direito, de acordo com o direito como integridade, mas com o direito que a gente tem, a gente está se referindo principalmente a essas limitações institucionais que têm que ser levadas em conta nesse nosso raciocínio interpretativo, né? Enfim, é só essa ressalva, porque é um termo meio ambíguo, talvez, às vezes. Era só isso. Eu acho que a gente já vai. Eu não sei. É que assim, ó. Esse próximo tópico eu achei muito cringe, como dizem os jovens. Mas a gente. Tá, vai lá. Então, só para finalizar essa parte, essa ideia de integridade pura declara como a comunidade, como as práticas da comunidade, aliás, devem ser reformadas para servir melhor a própria comunidade, né? Um esquema mais compreensivo e coerente de visão social que a sociedade aquela já adotou.
Então, não vai exatamente determinar quais instituições devem fazer o que o juiz deve fazer, mas vai determinar aquele esquema mais geral de moralidade política, talvez, né? Enfim, ou com base na moralidade política. Não sei se a gente pode passar para o próximo. Por que eu achei cringe? Porque é a questão sobre o papel dos filósofos. Enfim, não achei cringe apenas. Não sei o que dizer. Mas lá na... Pode falar, João. Não gostou nem do primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, que fala sobre o Império do Direito, os juízes como príncipes desse É império. horrível! Enfim, eu só queria comentar, na real, um negócio antes, só pra gente não perder da última sessão. Mas, enfim, depois a gente pode descascar essa última sessão. Mas, o que eu nem acho tão ruim, na real, é só... Não é ruim, eu só acho cringe mesmo, assim. É só Eu cringe, sou né? jovem e posso falar isso. Uma coisa que eu acho interessante que ele fala é... Deixa eu até pegar aqui minha nota para não me perder. Quando a gente está falando dessa ideia de integridade pura, duas considerações que eu acho interessantes. A primeira é que aqui ele está inserindo a última distinção teórica que ele vai fazer entre os tipos de integridade que ele vai desenvolvendo desde o capítulo 9, não tenho certeza agora, eu acho que é 9. Enfim, que ele primeiro falava de direito como integridade de maneira geral, depois ele divide, como vocês devem lembrar, entre integridade legislativa e integridade adjudicativa, jurisdicional, por falta de uma palavra melhor agora. Embora, não, acho que jurisdicional é bom bastante. Enfim, quando a gente está falando aqui de... Vou deixar agora a integridade legislativa de lado, mas o assunto volta agora nessa última sessão, em parte. Quando a gente está falando de integridade jurisdicional, o que a gente vai estar falando é de uma integridade jurisdicional inclusiva. Para ser ainda mais específico, a gente não vai estar falando da integridade pura. Isso quer dizer, dito de outra forma, isso também vai querer dizer que o tipo de raciocínio interpretativo que um juiz faz, um juiz que pressupõe o direito como integridade, é um tipo de raciocínio de integridade inclusiva que vai levar em conta, ou seja, vai incluir o esquema de princípios que justifica a comunidade como um todo, e entre eles não só o que a justiça requer em sua na concepção que melhor se adequa e justifica aquela comunidade, mas também o que e não só o que a imparcialidade e o devido processo aditivo requerem, mas o que esses princípios requerem, levando em conta as instituições que a gente já tem. E é claro que isso vai levar... Isso a gente vai falar um pouco agora nessa próxima sessão, mas é claro que isso vai levar em conta sempre um tipo de raciocínio prospectivo sobre para qual direção a nossa comunidade está caminhando e para qual direção essa comunidade deve caminhar, levando em conta a concepção interpretativa que já justifica essa comunidade. Mas é importante não perder de vista que existe essa distinção e que o juiz está fazendo é um tipo de raciocínio de direito, um raciocínio que leva em conta uma integridade, essa integridade de uma política ordinária, né? Não de uma política utópica. Outro ponto, peraí, só para ver se eu não estou... Deixa eu só ler para ver se eu não estou me repetindo. Isso aqui isso aqui foi erro meu, eu tinha mencionado lá em cima, mas só tá aqui embaixo mesmo, perdão. Mas o ponto aqui de certa forma a gente já disse isso, mas a integridade pura é uma integridade que é um tipo de ambição do direito que está direcionado para a comunidade como um todo, ou seja, não está direcionado ao juiz. A integridade pura, em outras palavras, esse é um ponto importante que não está explícito no Dworkin, mas para mim está mais do que implícito. A integridade pura não determina os fundamentos do direito. O que determina os fundamentos do direito, ou seja, os fundamentos que vão atribuir valor de verdade a proposições jurídicas como verdadeiras ou falsas, é a integridade inclusiva.
ela que vai determinar, por exemplo, se uma proposição como é proibido dirigir acima de 55 milhas por hora na Califórnia é verdadeiro ou falsa. Ou, enfim, ou casos mais polêmicos, como casos de ação afirmativa, direito ao aborto, etc, etc. Mas era isso. Só para a gente seguir, então, na próxima sessão que fala sobre os sonhos do direito, tem essa parte que, honestamente, parece um delírio, né? Porque o primeiro parágrafo já começa, né? Que as cortes são as capitais, os tribunais são as capitais do Império do Direito e os juízes são seus príncipes. Mas não Itzir, eu esqueci o que é. Ou profetas, né? Profetas. Tá, então ele nesse ponto aqui, daí quem gosta de Dworkin, não sei, é isso, vidente, é verdade. Quem realmente gosta do que ele defende é interessante, mas eu realmente fico de cara com essa parte. Mas ele diz que é o papel dos filósofos, então, trabalhar com essa ideia das ambições do direito, que é esse direito purificado, né? Um direito melhor do que o existente. Não que seja uma visão que, nossa, é só o Dworkin que tem, porque basicamente qualquer filósofo tem uma ambição parecida, assim, mas esse capítulo é sobre isso, sabe? Esse capítulo, esse subitem, é sobre isso. É sobre o papel dos filósofos nesse tipo de tarefa. E, enfim, ele coloca concepções de alguns filósofos um contra os outros e não parece apontar para uma correta, ele só menciona que é justamente o que ele quer mencionar aqui. Isso, mesmo que se a gente colocar como uma questão de moralidade ou políticas utópicas, né, que essas teorias que se fazem ainda são sobre direito. Enfim, é isso. Eu acho que o plano de fundo da discussão é esse, no caso. Os exemplos em si, eu não sei se vale tanto a pena mencionar, porque eles não vão adicionar muita coisa no raciocínio. Tem uma nota aqui no meu livro do Brega. Vou ler o que eu escrevi. Na verdade, sim, que eles são romancistas em cadeia com obras épicas em mente, né? Eu achei isso engraçado. Não sei porquê. Mas, enfim, é isso aí. E que os filósofos são parte, então, da história do direito, mesmo quando eles discordam entre eles, quando eles não têm uma, uma consistência dominante na filosofia a respeito de uma determinada visão. E eles pressionam, então, o direito para além do direito. É isso. Não é nada assim, nossa, muito controverso. Mas é engraçado, né, gente? É no mínimo engraçadinho. O jeito que tá escrito. Muito romântico. Se vocês quiserem falar mais sobre esse tópico, tudo bem, mas eu passaria para o próximo, porque eu não consigo lembrar se tem mais alguma coisa naquele tópico ali que seja. Que seja. E daí a gente tem um epílogo, que é o que é direito. E daí a gente pensa, agora o Durkheim vai responder pra gente, que o João vai falar antes, então a gente vai ter que esperar o Durkheim responder. Tá, eu vou fazer um pouco mais de justiça ao Dworkin nessa parte só. Ai, desculpa. Porque eu realmente acho. Enfim. Não, eu não acho que ele tá errado nessa. Não, eu acho que é uma é só o versão jeito muito piegas dele romântica. mesmo. Eu acho que é uma visão bem romântica só do. Assim, é o Daniel Murata que falou nesses termos lá no Twitter, né? O fator óleo de peroba do Dworkin, né? A gente tá falando de um Dworkiniano ferrenho, então a gente pode dizer isso. Mas o que eu acho interessante que ele fala aqui é que, vamos dizer, quando a gente está falando sobre essas diferentes teorias normativas, teorias filosóficas normativas sobre o direito, e são teorias abrangentes que a gente está falando, teorias políticas nesse sentido que o Dworkin estabelece, e que competem entre si, a gente está falando sempre de teorias que, eu diria pelo menos, que são teorias interpretativas, são teorias que procuram se adequar a essa prática em um grau minimamente suficiente e que procuram estabelecer uma justificação para essa prática, não só em termos de uma teoria moral ordinária, sobre o que deve ser feito
dado o mundo que a gente tem como ele é, no tempo presente, mas também em termos de teoria política utópica, né? Enfim, só em outras palavras, ele tem até uma expressão que eu achei boa para isso, que vamos dizer, o lugar desses argumentos utópicos em uma teoria política abrangente do direito é justamente estabelecer, vamos dizer, uma sombra contemporânea do futuro que essa teoria celebra para essa comunidade política como um todo. Ou, em outras palavras, o ponto aqui é que essas teorias elas não estão argumentando que não é um bom termo para isso, mas eu vou usar um anglicismo, mas providenciado que o direito se submeta a por exemplo, um processo de mudança de 180 graus, ou um processo revolucionário, para usar algum termo mais forte, então ele pode andar em direção à justiça. A gente está abertamente rejeitando esse tipo de coisa. Ao invés disso, o que a gente está falando, quando a gente está falando essas concepções do direito, utópicas do direito como integridade, a gente está falando de argumentos que já assumem, no mínimo, que a comunidade política que a gente tem atualmente, ela já, no mínimo, projeta essa sombra dessa comunidade justa que a gente, vamos dizer, está começando a vislumbrar na nossa comunidade e que providencia a própria justificativa à existência dessa prática como um todo. Né? Então, vamos dizer, talvez uma implicação teórica interessante disso é que a gente está falando de uma concepção de filosofia política que eu não diria que exatamente assume a ideia de progresso moral da comunidade política. Aliás, enfim, eu acho que aceita a ideia de progresso moral, mas não aceita. A gente tá. Eu vou começar pelo que ela não aceita. Ela não está assumindo algum tipo de concepção ingênua de que o direito ele está numa constante, está deslizando lentamente e ainda que dando marchas rés, mas direção ao progresso moral, necessariamente. Mas o que a gente está aceitando aqui é que se a gente vai providenciar algum tipo de concepção interpretativa e política abrangente que justifica o direito e a nossa prática política como um todo, esse tipo de justificação é um tipo de justificação que tem que procurar mostrar o direito que a gente já tem em sua melhor luz e, vamos dizer, providenciar qual é o tipo de, quais são os valores ou qual é a imagem ao qual esse direito aspira. E o que isso significa é que a gente também está rejeitando, muito provavelmente, imagens, eu talvez diria, antiliberais em um certo sentido, considerando, por exemplo, a prática jurídica americana e inglesa, onde a gente está falando de uma comunidade política e de um direito essencialmente liberal, em certo sentido. Isso, o Dworkin até ele coloca entre parênteses, é meio óbvio, mas é um ponto interessante, que nem um marxista, nem um fascista conseguiria encontrar no direito presente que a gente tem vamos dizer, direito, a gente conseguiria encontrar elementos de um direito que a filosofia política deles conseguiria qualificar e justificar em certo sentido. Enfim, é só esse ponto interessante. Tá, realmente tu fez uma boa defesa, Dan. Eu só acho brega os termos que ele usa mesmo, mas essa parte é interessante. Por isso que eu até mencionei essa questão para trabalhos, eu acho até bacana para quem se propõe a fazer aqueles trabalhos que normalmente se pede na faculdade, né? Que é de tu ou propor, não propor exatamente soluções, mas fazer aquela ideia de, tipo, primeiro ver se uma dada interpretação se encaixa numa prática jurídica específica, poder concluir que não se encaixa, mas que a prática seria melhor se encaixasse, e daí sugerir um projeto de alteração legislativa, ou por que a gente poderia defender uma alteração legislativa em vez
de passar por cima da legislação como ela é e tal, enfim. É interessante, pelo menos, essa parte para mim. E pela questão do trabalho do filósofo também, né? Mas só para lembrar que como é que a gente pode entender isso também. E outra coisa agora. Ah, não, agora a gente vai pro epílogo do que é direito. Então, ele já responde, né? O direito é um conceito interpretativo, que não necessariamente explica o que é, por isso que ele até vai continuar, ele vai falar, né? Então, os juízes devem decidir o que o direito é por meio de uma interpretação da prática de outros juízes decidindo o que o direito é. Essa parte pode ser problemática se a gente simplesmente para por aqui. Porque daí fica muito naquela questão que talvez, sei lá, realistas poderiam discutir que é sim, um direito é uma questão do que os juízes decidem que é. E que eles decidem que os outros juízes decidem que é. Tipo, não é bem assim pro Dworkin, né? A gente já viu que a coisa não é desse jeito. Então, ele menciona do porquê que a gente rejeitou o convencionalismo aqui. Deixa eu ver. E depois também do pragmatismo. Né? Na verdade, ele não fala o porquê, que ele só fala o que eles são. Né? Então, ele fala aí eu defendi uma terceira concepção. Que concepção, né? Porque, novamente, a gente tem aquela distinção entre conceito e concepção. Né? Conceito, ele falou lá no começo desse capítulo também. E agora ele está respondendo qual é a concepção que melhor se adequa e justifica aquele conceito. Então, ele menciona que. E daí aqui eu acho que é interessante, João, que ele fala assim, que ele isso está no primeiro parágrafo do epílogo, tá? Que diz que essa união entre a teoria do direito, jurisprudence, na verdade, não sei, e a adjudicação, então que é o direito como integridade, faz com que o conteúdo do direito dependa não convenções, como aquela ideia de direito a partir de uma interpretação convencionalista, e não de independent crusades, que é aquela ideia dos pragmatistas, mas em mais refinadas e concretas interpretações da mesma prática jurídica que ele começou a interpretar. É bem complicado, porque não necessariamente responde o que é direito, parece, né? Ou o que é a própria concepção que ele tem de direito, porque parece que redunda no próprio conceito do que ele entende que é o direito, porque o conceito de direito para ele é aquele conjunto de decisões passadas que melhor que conseguem explicar para a gente quais os direitos que a gente tem, ou que dizem que é o direito que a gente tem, que daí não explica nada, e a concepção que visa explicar quais são esses direitos acaba sendo, então, essas refinadas e concretas interpretações da mesma prática que ele começou a interpretar. Um pouco complicado de entender. Eu não acho que seja insustentável, porque seria mentira dizer que é, né? Porque em vários momentos, pelo menos quando o Durkheim deu exemplos, ele consegue explicar como parece que a gente está entendendo do mesmo jeito que ele quando ele está propondo uma dada interpretação. Só o jeito abstrato de explicar essa concepção de direito como integridade, pelo menos para uma mera graduando como eu, é um pouco mais difícil de entender. Pode falar, irmão, enquanto eu penso aqui. Pois é, eu acho que, em parte, essa relutância dele de dar uma resposta mais, não sei o termo, uma resposta um pouco mais concreta sobre a imagem dele de direito, em parte, remonta à própria relutância dele em aderir a esse tipo de abordagem filosófica típica da teoria do direito, de identificar o direito com alguma espécie de conjunto de propriedades necessárias e suficientes para ele, né? Ou então ainda de algum conceito, enfim, aí a gente estaria indo para outro, abordando outros teóricos do direito, mas essa ideia de um conceito universal de direito. E eu tenho muito receio de usar esses termos universal ou não, porque tem uma certa produção filosófica que faz a caveira desses termos e faz os filósofos universalistas parecerem completos imbecis, mas isso não vem ao assunto agora. Mas o ponto é, o Dworkin rejeita alguma ideia de que a gente pode fornecer algum tipo de concepção do direito, que é uma concepção
essencialista nesse sentido de propriedades necessárias e suficientes, e que a gente pode muito bem listar coisas que o direito, nesse momento da nossa cultura política como um todo, faz. Por exemplo, o direito é um tipo de prática política que determina quais são os nossos direitos e deveres, ela faz uso da coerção, mas não necessariamente a gente está falando de propriedades necessárias e suficientes. A gente pode voltar, se a gente quiser, mas eu não sei se é o caso, para as razões pelas quais ele vai procurar rejeitar esse tipo de abordagem metodológica, se for o caso, ou a gente pode deixar para a próxima reunião, que vai ser esse Próximo. recapitulação geral. Mas eu acho que é um ponto que ele vai ressaltar logo aqui em seguida. O direito, ele é um tipo de prática interpretativa que pede, e não só pede, mas só pode ser compreendido na abordagem dele, de acordo com o engajamento do intérprete e participante dessa prática com uma atitude interpretativa, né? E é por isso que o direito, ele só é compreensivo quando a gente faz sentido também dessas atitudes que esse tipo de prática interpretativa requer da gente, né? E aí ele vai listar essas atitudes, mas, enfim, isso a Bárbara já vai citar logo em seguida, eu acho. É que ele, na verdade, lá no final até ele menciona que o direito é uma atitude interpretativa, autorreflexiva, que se dirige à política num sentido mais largo, né? Eu acho que é essa a questão. É uma atitude protestante que faz com que todo cidadão seja responsável por imaginar qual é a sociedade, quais os comprometimentos então, públicos daquela comunidade, que é uma comunidade de princípio, e o que aqueles princípios, então, e comprometimentos da comunidade requerem em determinadas situações. Então, é essa questão. Se a gente voltar um pouquinho mais, ele ainda fala que isso, lá embaixo, ele vai falar sobre isso, mas se a gente voltar um pouco, ele ainda está falando sobre os julgamentos de interpretação, então, por exemplo, o que quer dizer essas coisas, é que esse julgamento tem que tomar em consideração diversas dimensões, e a gente até mencionou algumas delas, né, algumas limitações para o juiz, e nesse caso, a gente, se a gente for falar da questão da integridade pura, mesmo sem limitações necessariamente de instituições e etc., mas talvez de moralidade política, em geral, com o que a comunidade segue. Então, a gente vai sempre considerar que a interpretação de todas as coisas consideradas faz com que a comunidade seja a melhor, né, do ponto de vista de moralidade política. E tem uma parte que ele fala do porquê que, né, a gente tem que aceitar o direito como integridade. Eu acho essa parte interessante, porque ele fala nós deveríamos aceitar a integridade como uma virtude da política ordinária, porque nós deveríamos tentar conceber nossa comunidade política como uma associação de princípio. Então, engraçado que o Dworkin, ele acaba não violando aquela que veio antes, né, o ovo ou a galinha. Ele realmente fala, nós deveríamos tal coisa, por que nós deveríamos tal coisa? Mas depois que tem esse problema, né, que a gente deveria, então, desejar isso, porque, entre outras razões, essa concepção de comunidade oferece uma base atrativa para afirmações de legitimidade política, uma comunidade livre e de pessoas livres de pessoas independentes que discordam sobre moralidade política. Enfim, acho que é mais ou menos isso desse trecho. Tem aquele outro problema lá, né, que ele menciona na página 402, que é na penúltima página, sobre o que a gente poderia, lá no último encontro, falar. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, no próximo encontro, falar sobre a metodologia do Durkheim, e no outro, sobre a parte mais do direito como integridade, talvez. O que tu ia falar, João? Era sobre uma coisa que eu acho que ia iniciar um outro ponto. Não, eu só queria ressaltar esse ponto. Eu nem tinha parado para reparar, ótimo. Nem tinha, enfim, reparado esse ponto de que o Dworkin ele realmente não tem esse problema com o problema que muitos positivistas vão ter de tentar explicar a normatividade do direito a partir só de fatos sociais, né? Mas o que eu acho interessante é que ele também não cai numa posição
do direito natural forte, de, por exemplo, explicar que o direito é como ele é porque as coisas no mundo devem ser de uma X maneira, né? O direito, de certa maneira, a gente pode dizer para o Dworkin, vamos dizer, a imagem que a gente tem do direito é uma imagem que a gente tem porque o direito é como ele é. Mas a questão que está por trás disso é que o direito, ele é como ele tem as instituições, um determinado arranjo institucional, a gente tem certos direitos e deveres, porque existe uma razão por trás disso, em certo sentido. Essa razão, por outro lado, para o Dworkin, ela não é um dado exatamente do mundo que a gente olha no telescópio, num microscópio, não são fatos morais, não são partículas morais, os morons que ele menciona, que a gente consegue abstrair observando essa prática social, mas é um tipo de justificação moral para a continuidade dessa prática social, que a gente consegue atribuir essa prática e que, de certa forma, ela é justificada por outras práticas sociais das quais a gente não pode falar de fora, né? Ou seja, nomeadamente a prática da moralidade, né? E esse é o sentido de objetividade e esse é o sentido de justificação moral a qual o direito está submetida, né? Ao qual o direito está submetido. O fato de que ele está... enfim, o direito, a gente tem que olhar para o direito dessa forma, porque, em um primeiro sentido, o direito é uma prática interpretativa que só faz sentido se a gente olha para o direito a partir dessa atitude interpretativa, mas, ao mesmo tempo, a gente não está falando só de meros fatos, a gente está falando de uma justificação moral para fazer esse tipo de coisa, né? A nossa comunidade política, ela se torna uma comunidade de princípio, uma associação de princípio, igual ele fala aqui, só a partir do momento em que a gente olha para a nossa prática e a partir do ponto que a gente consegue fazer sentido, claro, dessa interpretação, onde a coerção, ela só é justificada de acordo com um dado número de condições, né? Enfim, toda a ideia de integridade legislativa que a gente discutiu anteriormente, né? Essa questão é importante, o pessoal não pegou a nossa discussão lá do começo sobre os problemas do positivismo, mas é que um deles a gente vai voltar a trabalhar provavelmente quando a gente terminar o Hart, que é a questão de o que faz, né, uma explicação ser, pelo menos logicamente, válida, digamos assim, do direito. E por que que os positivistas têm uma dificuldade com esse problema de dizer que o direito é uma questão de fatos brutos, ou não brutos, mas fatos, enfim, em geral. A gente pode voltar nessa questão, porque vai fazer um pouco mais sentido desse comentário que o João fizemos, o Durkheim não tem esse problema, porque ele é basicamente uma questão filosófica que remete, sei lá, a pessoas como Immanuel Kant, que falam que o ser não pode derivar do dever ser. E tem toda uma explicação para isso, né? E muitos filósofos mantêm isso até hoje, em que pese a gente tenha gente que simplesmente não dê a mínima para isso. Mas a ideia é que o Durkheim, por exemplo, passaria completamente nesse teste dessa guilhotina do Hume, né? Da ideia de que ele consegue explicar o direito a partir do que ele deve ser, uma justificativa de dever ser também. Mas enfim, é isso que o João explicou muito melhor que eu, mas só para vocês, caso queiram procurar essas palavras-chave que a gente está falando, a gente tem um texto, e isso sei que a gente tem lá nos resumos dos primeiros encontros, tem essa discussão colocada em ata, digamos assim, que é a gente discutindo a guilhotina de Hume e o que vem antes, né, o ovo ou a galinha. A gente tem essas discussões lá. Enfim, se a gente passar lá para o final, a gente tem aquele outro problema, e eu vou passar para a página 402, então se não tiver coisas para falar antes disso, a gente pode voltar. Mas eu só ia mencionar que a gente tem aquele problema ainda de como conceber a ideia de que nós... Também tem essa questão, será que existe uma única resposta correta? Que o Dworkin está querendo dizer que a gente deveria assumir que existe sempre uma resposta correta, né? Então, porque ele menciona ali que para cada rota que o Hércules vai tomar de uma concepção geral a um veredito particular, outro jurista, outro juiz, que vai partir da mesma concepção geral, vai traçar uma rota diferente
e vai acabar num lugar diferente. Então, ele diz assim, ele vai acabar de maneira diferente porque ele vai simplesmente, né, em certo momento, tomar outro caminho que o Hércules tomou, traçando, né, e seguindo suas próprias luzes, mais cedo ou mais tarde no argumento. Então, a gente tem essa dificuldade de entender o que o Dworkin quer dizer com a tese da única resposta correta, por exemplo. Eu sempre tendo a entender com uma preocupação anterior à busca pela resposta, que é a ideia de nós deveríamos buscar uma única resposta correta. Porque, na verdade, é o que a gente acaba fazendo. Quando a gente argumenta, a gente acaba, e principalmente nós no direito, né, a gente, por mais que seja às vezes caridoso e conceda certos pontos para outras pessoas e outros colegas, a gente acaba dizendo, tá, mas isso que eu estou defendendo é mais correto. Enfim, a gente acaba defendendo nesses termos de que a gente acredita, ou pelo menos a discussão que a gente traça parece fazer crer que a gente crê que existe uma resposta correta para aquele caso. Não, e não possíveis várias respostas corretas. Eu já sou mais cética, então eu não necessariamente concordo com isso. Mas eu acho que é um ponto que eu assumiria, assim, pelo bem do argumento, porque eu não consigo entender muito bem essa ideia de tese da única resposta correta de outra maneira, tipo, focando na resposta em si, porque a gente sabe que não é o caso. As pessoas podem tomar caminhos e ter respostas diferentes ao mesmo problema. Isso não significa dizer que a gente, como uma comunidade de princípio, ou como juízes que julgam de acordo com o direito como integridade, acreditamos que existe um rol de respostas possíveis. Enfim, eu não sei como a gente conseguiria explicar esse tipo de conceito, então eu vou parar por aqui. Mas eu acho que esse ponto coloca essa questão de novo pra gente. Pode falar. É, pois é, esse ponto da resposta correta, por um lado, eu tendo a achar, por exemplo, eu vou fazer uma coisa muito feia, que é remeter a uma ideia de alguém que não está aqui, mas, por exemplo, a ideia do Emmanuel da tese da resposta correta como uma espécie de uma, para usar a terminologia que ele usa, como uma espécie de uma obrigação de meio, não como uma obrigação de fim, Sim. faz a ideia da tese da resposta correta muito mais atrativa, muito mais atraente e muito menos problemática do que eu acho que ela é, porque coloca ela justamente como um tipo de atitude que o juiz tem que ter frente ao direito. Ele não pode simplesmente assumir que, opa, eu cheguei no fundo do meu poço, eu não consegui cavar nenhum tipo de resposta no direito existente, portanto, eu vou fazer uso de considerações extrajurídicas. E isso é o que está em, talvez, uma das principais preocupações do Dworkin desde o modelo de regras 1, que foi o primeiro texto do Dworkin que a gente leu, né? Eu acho. Enfim, é o texto seminal dele que tornou ele famoso no mundo jurídico também. Mas eu tenho uma impressão que essa é uma interpretação, e talvez seria o tipo de interpretação dessa tese que o Dworkin mesmo favoreceria. E nesse sentido, vamos dizer, se a gente estivesse falando da intenção do Dworkin, eu diria que essa a, a concepção que mais agradaria a ele sobre essa ideia dele. Agora, por outro lado, eu acho que essa ideia acaba não levando a sério, de novo a gente entra nessa discussão, mas não leva a sério a própria ideia de realismo moral que ele tem em mente. E eu acho que, vamos dizer, a própria... O Dworkin, ele nunca quer se comprometer exatamente com algum tipo de metafísica na teoria dele, ou no sentido de se comprometer com a postulação de algum tipo de entidade, no sentido bem de filosofia mesmo, mas no sentido de que se eu estou afirmando a existência de respostas corretas, eu estou assumindo que para algum tipo de coisa, algum tipo de tese no sentido de que para todo X, para todo tipo de caso jurídico X, existe uma resposta correta Y, que é determinada pelos fundamentos do direito. Mas, enfim, isso é só uma questão de, talvez, de negociação terminológica, alguma negociação metalinguística entre diferentes abordagens metodológicas para uma teoria. Mas o ponto que eu acho importante
é que, para mim, o do working mesmo, ele não tem problemas em falar de uma resposta correta, porque a teoria, os próprios fundamentos do direito para o do working, eles não são limitados a fontes sociais. E então, ao passo que, por exemplo, eu diria que qualquer positivista jurídico teria alguma dificuldade de falar em uma única resposta correta jurídica a um caso. Isso não acontece para o do working justamente porque ele está amparado em duas coisas. A ideia de que os fundamentos do direito são determinados pela melhor interpretação construtiva da nossa prática política como um todo. E, em segundo lugar, a ideia de que a gente pode falar com sentido da ideia de objetividade na moralidade, né? Embora ele mesmo tenha todas as qualificações e ressalvas dele com a ideia de, com todo, enfim, toda a terminologia da objetividade, mas o ponto principal aqui é que isso é o que, de alguma forma interessante, me faz ter uma certa boa vontade, ou, enfim, eu não tenho nenhum grande problema com a tese da única resposta correta, pressupondo que eu assumo o direito como integridade. Porque se eu assumo o direito como integridade, e eu assumo alguma forma de realismo moral, ou seja, eu assumo que existem respostas corretas na moralidade, eu assumo que, por exemplo, se eu tiver todo o tempo do mundo, eu não só vou conseguir, por exemplo, afirmar que torturar bebês por diversão é errado, mas inclusive respostas corretas para casos minuciosos e difíceis de responder, eu vou conseguir chegar à conclusão de que, se a gente analisar isso devidamente, ter todo o tempo do mundo e talvez informações que várias pessoas não têm, enfim, suprir esses pontos cegos da nossa moralidade, eu vou conseguir determinar a resposta correta para algum caso. Então, eu também vou conseguir determinar uma resposta correta para algum caso jurídico. O grande problema da tese da resposta correta, eu diria, não está nem na tese da única resposta correta, mas no fato de que ela assume que os fundamentos do direito não estão nas fontes exatamente determinados exclusivamente em fontes sociais, mas sim no fato de que os fundamentos do direito são determinados por esse tipo de interpretação construtiva. Né? Eu não sei exatamente se isso faz sentido, mas eu tendo a pensar dessa forma, assim, que o que é problemático não é essa ideia de que o Dworkin assume que existe uma única resposta correta a casos jurídicos. Esse é uma espécie, para mim, um corolário da gente assumir toda essa concepção interpretativa de direito dele, né? A gente tinha que ter um dia só para discutir essa, porque ia ser muito bacana. Na verdade, elucida muito a respeito da ideia de direito como integridade, essa discussão da única resposta correta. E como eu acho que até os durkheimianos discordam com relação a como interpretar ela. Mas, enfim. E com relação ao que o direito como integridade, então, significa e requer, né? Mas a gente pode passar para o final, onde o Dworkin, então, vai finalizar de uma maneira também bastante romantizada, mas bem bonitinha. Romantizada, não tão brega, mas... Que ele fala aquela coisa que a gente já falou, que o direito, então, o direito, o império do direito é definido por atitude, não por território, ou poder, ou processo. Né? A gente estudou essa atitude basicamente trabalhando com tribunais, né? Onde a gente consegue, então, olhar esses argumentos e a gente consegue entender como é que eles realmente são empenhados, né? Utilizados nos tribunais. Então, essa essa atitude que a gente acaba vendo é uma atitude interpretativa, então auto-reflexiva, que se interessa a política no sentido mais amplo, digamos assim. É uma atitude protestante que faz com que cada cidadão, então, seja responsável por imaginar quais são os comprometimentos públicos, né, daquela sociedade de princípio que ele está e o que ele requer em determinadas circunstâncias. Então, ele fala
a gente... Deixa eu ver. Ele também menciona, né, que não é porque os juízes têm, então, a última palavra que essa é a melhor palavra. Então, porque a atitude do direito é construtiva, então, ela deseja, a partir de um espírito interpretativo, trazer o princípio sobre a prática para mostrar a melhor rota a um futuro melhor. Né? Então, mantendo, claro, um certo compromisso com o passado. Então, aí é finalmente aquilo que o João falou, uma atitude fraternal e expressão de como nós estamos unidos em comunidade, mesmo que divididos em projetos, interesses e convicções. Bem bonitinho ele termina, né, que é isso que o direito é para a gente, né, para as pessoas que a gente quer ser e para a comunidade que a gente deseja ter. Fofo, né? É muito bonito essa última parte. Mas eu não sei se a gente tem mais alguma coisa com relação a esse final. Senão a gente pode meio que encerrando, caso, lógico, vocês não tenham outras indagações. Aí, o que a gente faz na semana que vem? Discute a questão metodológica, busca artigos sobre a questão metodológica do Dworkin. Eu e o João vamos tentar, então, focar pelo menos em um. Tem o problema que eu não sei onde a gente pode achar, se a gente precisa de um artigo só, ou a gente manda pedaços de textos. A gente vê com vocês, porque também teria que ser um texto em português. Não que a gente não possa recomendar também outros em inglês, mas a gente, né, vai sempre priorizar o português. Pelo menos enquanto um grupo majoritariamente de graduação. Mas, enfim, a gente acho que vai ficando por aqui hoje, então na semana que vem eu vou colocar um nomezinho diferente, né, que é só sobre metodologia do Arnold Dworkin, e na outra, então, finalmente, direito com integridade, né, questões que a gente ficou ainda em dúvida, e o que é que tem se falado, até trazer, talvez, um debate mais contemporâneo sobre o que é essa ideia, esse tema dworkinianos que conseguiriam, então, eventualmente, até conversar com a gente depois da gente falar sobre o pós-escrito do conceito de direito. Mas então a gente já tem definido a próxima leitura, vocês, né, tem coisas, a gente não está, assim, digamos, soltos, né, a gente tem trabalhos para fazer. E a gente tem nosso seminário, então é possível que eu dê um tempo, como eu gostaria que todos pudessem participar, é possível que a gente dê um tempo quando começar o seminário, a gente faça só os encontros sobre o conceito de direito, pare enquanto houver o seminário, e depois volte, então, com a leitura e um cronograma bonitinho, atualizado para vocês. Eu não sei, eu vou dar pausa aqui no vídeo, mas só para vocês entenderem, assim, uma questão.